Quarta-feira, meus bacanos! E hoje nós estamos aqui para mais uma aula de projeto de vida. Então, muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando essa aula. E agora você pode estar nos perguntando: professor, o que nós iremos falar hoje? E é exatamente aí que nós veremos aí na tela. Nosso tema de hoje é solidariedade. Um enorme bem-querer pelo outro e pelo mundo. E essa é uma aula para o quarto bimestre, sexto ano. O que nós iremos precisar para a nossa aula de hoje? Lápis ou caneta? Papel ou caderno? E o caderno do aluno, volume 4, estamos em nossa última situação de aprendizagem. É isso mesmo. E agora, olha só, qual que é o objetivo da aula de hoje? Tá, já falamos que é solidariedade, mas tá, solidariedade, e o que a gente vai estudar sobre solidariedade? Nós vamos falar sobre a solidariedade como uma prática motivadora de pequenos e grandes feitos coletivos. Esse é o nosso objetivo de hoje. E quais são as competências que estarão em foco na aula de hoje? Organização e responsabilidade. Isso mesmo, organização e responsabilidade. Antes de entrarmos diretamente no nosso tema, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma retomada. Então, se liga aí na tela. Na última aula, conversamos sobre convivência. Então, nós pensamos aí em 6 dicas. Não foram dicas que eu tirei simplesmente aí da minha cabeça. Elas foram baseadas num autor chamado Dale Carnegie. E ele é extremamente conhecido por falar sobre fazer amigos, sobre influenciar pessoas. E nós temos aí essas 6 ideias. Não criticar as pessoas, não condenar, não se queixar. É claro que criticar não quer dizer que você não possa fazer alguma observação, uma crítica construtiva. Não, isso tem a ver com você tentar reduzir o outro negativamente. Depois, aprecie honesta e sinceramente, ou seja, você tem que elogiar as pessoas, mas elogiar de forma sincera e não simplesmente, nossa, como você é uma pessoa legal, né? Não, isso não é sincero. Você precisa elogiar com energia e honestamente, porque se você não elogia honestamente, pode ter certeza que a outra pessoa vai perceber isso. Depois, nós temos a terceira dica que fala sobre você despertar um forte desejo na outra pessoa. Como assim? Você despertar inspiração. Lembra aquela história de você pescar usando morangos? Você pode gostar muito de morangos, mas os peixes não gostam disso. Então, você tem que entregar aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas esperam. A quarta dica tem a ver com ser interessado na outra pessoa, ou seja, você ouvir de forma interessada o que a outra pessoa tem a dizer e não ficar tipo, eu estou aqui, o que você está falando aqui? Não, peraí que eu recebi uma mensagem aqui. Não, isso não pode acontecer, porque isso aí é uma tremenda falta de respeito. E depois, desculpa. E depois nós temos a quinta dica. A única maneira de ganhar uma discussão é não entrando em uma discussão. Ou seja, você entra numa discussão e essa discussão, o que vai acontecer? Ela normalmente não leva a lugar nenhum. Então, a única forma de ganhar uma guerra é evitando essa guerra, é através da diplomacia. Então, a diplomacia é exatamente o caminho que a gente busca para resolver os nossos problemas. E, finalmente, se estiver errado, reconheça o seu erro enfaticamente. Não fique tentando colocar a culpa. Não, a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Não. Reconheça o seu erro e, assim, as pessoas poderão lhe respeitar mais. Certo? Agora, uma pergunta aqui para todos vocês. Nós falamos que o nosso tema de hoje é solidariedade. Mas, meu querido, o que é isso? O que é solidariedade? Responde para a gente aí no chat, 1 minuto.
pessoal. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui os comentários, vocês aqui sempre brilhantes. Nós temos aqui a professora Sandra que diz: ser solidário é essencial na vida. Exatamente. Nós temos o professor Matias, que traz o comentário do aluno Henrique. Muito obrigado, professor, por trazer aí a contribuição dos nossos queridos alunos. E o grande Henrique traz aqui para a gente: solidariedade é ajudar o próximo. Sensacional. A professora Lucilene concorda aqui com o nosso amigo Henrique e também diz que solidariedade é ajudar o próximo. Agora, esse comentário aqui da professora Liliane é profundo, é filosófico. Ela diz o seguinte: solidariedade é o amor em movimento. Sensacional, sensacional. A professora Claudineia diz: ajudar as pessoas sem pedir algo em troca. Muito, muito bom. A professora Geisa diz: ajudar o próximo. A professora Maria Célia diz: ser amigo e companheiro. Nós temos também a Rosivane, que diz: a solidariedade vai além do amor e do aperto de mãos. Pratiquemos. Sensacional, muito bom. Aí nós temos a Rebeca, que diz: ajudar o próximo sem querer algo em troca. Então, o que eu posso perceber aqui, que nós podemos perceber aqui, é que existe um consenso. As pessoas já têm uma noção aí do que é solidariedade e, em sua maioria, concordam, certo? Então, para começo de conversa aqui, vamos dar uma olhada nessa frase aqui do nosso escritor latino-americano, nossa pátria latino-americana, nosso amigo próximo aqui do Uruguai, Eduardo Galeano. Eu não acredito em caridade, eu acredito em solidariedade. Caridade é tão vertical, vai de cima para baixo. Solidariedade é horizontal, respeita a outra pessoa e aprende com o outro. A maioria de nós tem muito que aprender com as outras pessoas. Profundo, né, gente? Então, o Eduardo Galeano, ele faz uma diferença aí entre solidariedade e entre caridade. Para ele, caridade envolve uma pessoa que está em cima, ajudando outra pessoa que está embaixo. Já a solidariedade, para o nosso querido Galeano, diz o seguinte: ela é horizontal. Ou seja, eu enxergo a outra pessoa como alguém igual a mim. Eu não estou, fazendo um favor. Eu estou ajudando alguém que é igual a mim, que está no mesmo nível que eu. E nós temos sempre muito a aprender com outras pessoas. Certo dia eu estava andando e eu encontrei algumas pessoas que são moradores de rua. E eu conversei com eles. E eu percebi que eu podia aprender alguma coisa com eles, sabe? Eles disseram coisas que eu fiquei refletindo. Por que nós não aprendemos com os outros? Por que nós, professores, às vezes, aprendemos com os alunos, não é verdade? Você, aluno, você ensina muito a gente. Essa é a verdade. Então, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que busca solidariedade. Temos muito o que aprender com o próximo. Agora, falando aqui do próximo, falando aqui dos nossos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor, eu queria perguntar para você, professores, por favor, tragam os comentários dos alunos. É o seguinte: você já precisou de ajuda em alguma situação da sua vida? Compartilhe essa história com a gente. 2 minutos no chat.
Estamos de volta. E eu novamente tenho que agradecer a participação brilhante de vocês aí. Ó, vocês são incríveis. Nós temos aqui o Pro Marcos falando sobre a frase do Eduardo Galeano. Ele diz: concordo em parte, a caridade envolve tantas outras coisas, não é somente uma ação vertical. E a professora Andréia diz: não vejo diferença entre caridade e solidariedade. É isso mesmo, essa diversidade aí de opiniões, porque a frase do Eduardo Galeano não é uma frase absoluta. Não, é uma frase que a gente pode pescar alguma coisa e falar assim, isso aqui eu concordo, mas essa parte aqui eu não concordo. É exatamente isso, a questão da democracia. E aí, pensando agora na nossa história, nós temos a Prossandra que traz um comentário bem importante. Desde que nascemos, há alguém nos ajudando e encorajando. A professora Maria José diz, muitas vezes, vivemos em sociedade e precisamos uns dos outros. Exatamente isso, essa questão é importante. Vivemos precisando de diversas pessoas que estão ao nosso redor. Eu, por exemplo, não estaria aqui hoje se não houvesse toda essa equipe maravilhosa trabalhando junto comigo. Não estaria aqui hoje se não houvessem vocês aqui trabalhando junto comigo. Então, todo esse trabalho é feito de forma coletiva. A professora Ângela traz o comentário do Cauã. E o que ele diz? Sim, diariamente precisamos uns dos outros. E ele menciona alguém que ele sabe que ele precisa constantemente, a minha mãe. O Provitor diz, já quando fiquei doente. Isso, quando nós às vezes ficamos doentes, nós precisamos de o máximo de pessoas possível que estiver ao nosso redor. A professora Roseli diz, creio que todos em algum momento da vida já precisaram de ajuda. Nós temos a professora Selma que diz, sim, nós sempre precisamos uns dos outros em diversas situações. Então, a verdade é que no fim, nós estamos sempre cercados de pessoas que estão nos ajudando. Então, uma hora alguém está aqui e ajuda a gente aqui e fala, toma isso aqui. Ou então, você está andando na rua e você se perde. Antes do GPS, era muito comum você pegar aquela frase, quem tem boca vaia, de vaiar Roma, e transformar em quem tem boca vai a Roma, ou seja, ir até Roma. Por quê? Você perguntava e você conseguia se localizar. Então, você se perdia numa cidade grande e você, viu, por favor, onde que fica tal lugar? Aí a pessoa fala, é só você pegar aqui e tal. Isso era muito, muito comum. Então, às vezes até para uma saída na rua, você precisava de outras pessoas. E agora, com a situação que estamos vivendo de pandemia, nós precisamos dos outros ainda mais. Então, vamos pensar aqui em algumas histórias e vamos pensar em como podemos ajudar as pessoas dessas histórias. A primeira história é a seguinte. Estamos no mês de maio. Nós não estamos no mês de maio, na história. Estamos no mês de maio. Todos da turma já se conhecem, têm suas preferências e definiram seus grupos de relacionamento da classe. Um estudante novo, vindo de outra cidade, é matriculado. Em sua primeira semana de aula, tenta se aproximar dos colegas, inclusive para a realização de uma tarefa em grupo. Mas ninguém parece estar a fim de conhecê-lo. A nossa pergunta do chat, 2 minutos, é: como ajudar esse estudante nessa situação? Vamos lá.
Pessoal, eu gostaria de estudar na sala de vocês. Vocês se mostraram pessoas muito solidárias. Nós temos aqui o comentário da professora Cleusa, que diz: mostrar interesse pela pessoa. O Promatias diz: convidá-lo a se apresentar e quebrar o gelo. Nós temos a professora Lucilene, que diz: oferecer ajuda no que ele precisa. A Proanita: tomar a iniciativa de ajudar, mostrando interesse pelo outro. A Proângela traz o comentário da aluna Daniela, que diz: convidando para perto. A Prohelenice diz: inseri-lo no grupo após conversar com os alunos. O Proelis diz: trabalho em grupo, onde o professor forma os grupos. A Proelaine diz: primeiro, o acolhimento. Conversar com o representante de sala para ajudar o colega a se interar com a turma. A Proozona diz: acolhendo e oferecendo ajuda. Projacir diz: oferece um grande bom dia para a gente e diz que ofereceria ajuda. E nós temos aqui a Proedna falando de ser solidário e dialogar. E diversos outros comentários que me fizeram... Se eu tivesse no lugar desse aluno, eu teria me sentido muito melhor com a atitude de vocês. É exatamente isso. Mas, olha só, nós temos outra história aqui. Dê uma olhada na tela para a gente ler essa história juntos. Você está em um ônibus lotado e precisa atravessar um longo percurso. Há uma disputa grande para conseguir sentar nas cadeiras, que são desocupadas a cada ponto de parada. Quando finalmente surge uma cadeira vazia, você, já cansado de ficar em pé, finalmente vê a possibilidade de descansar nela até o final da viagem. Porém, antes de se dirigir até a cadeira, você avista uma mulher entrando no ônibus com uma criança no colo, carregada de sacolas, e logo decide permanecer em pé para que a mulher se sente. Mas, nesse meio tempo, um homem se aproveita da demora da mulher e rapidamente ocupa o lugar dela, mesmo tendo presenciado a sua dificuldade para se equilibrar com tantas coisas a carregar. A pergunta nossa do chat é: como ajudar essa mulher nessa situação? 2 minutos. Então, ainda voltando nas respostas da pergunta anterior, nós temos aqui a Pro Raquel, que traz o comentário do Miguel. Eu me aproximaria dele e trago ele para o meu grupo. A Pro Márcia diz convidá-lo para uma brincadeira.
E a Angelina traz o comentário da aluna Alana, que diz: alguém precisa chegar até ele e ajudá-lo. Então, é interessante como todos nós sabemos como agir diante desse tipo de situação. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse tipo de situação acontece. Então, vamos fazer uma reflexão importante aqui. Se a gente sabe como agir em uma situação e mesmo assim ela acontece, então, muitas vezes o que está faltando é exatamente colocar essa ação que a gente sabe que funciona em prática, não deixá-la só na nossa cabeça. E agora? E agora? E agora com essa história do ônibus? O que nós iríamos fazer? Nós temos a Pro Marli que diz: pediria a alguém para deixar ela sentar. A Pro Ângela diz: para a gente participar e se engajar na aula. Muito obrigado, professora Ângela. A Pro Elaine diz o seguinte: gentileza gera gentileza. A Pro Jaqueline traz o comentário do aluno Luiz, que diz: dou a minha cadeira para ela. Infelizmente, Luiz, a gente está em pé nessa história. A Pro Giovanni diz: uma atitude negativa não neutraliza a outra. Assim, eu daria o meu lugar, eu ajudaria a segurar as coisas. Isso, a gente tem que oferecer algum tipo de possibilidade dentro daquilo que a gente pode fazer. Então, imagina, nós estamos em pé no ônibus e entra a mulher. E aí você, eu vou sentar ali. Ah, não, tem a mulher entrando. Aí você espera ela sentar e vai outro cara lá e senta primeiro. E aí? O que fazer? Vamos dar uma relembrada rapidinho na aula passada. Lembra do Bob Hoover, o aviador? Então, o Bob Hoover, exímio aviador, e ele voando, e de repente ele percebe que teve algum tipo de pane nos motores, e ele vai pousar, mas esse pouso é um pouso de emergência, e o avião fica todo destruído. Ele não se fere, e ele percebe que alguém tinha colocado combustível errado no avião. E ele faz o seguinte, lembra? Ele chega no responsável por abastecer a nave. E ele olha para a pessoa e o que ele fez? Olha aqui o que você fez! Eu não acredito, eu vou falar com o seu responsável para você ser demitido. Foi isso? Não. O Bob Hoover conversou com ele e falou assim: eu sei que esse foi um erro, você sabe que foi um erro muito grave, mas porque eu sei que foi descuido, que você não vai fazer isso de novo, eu vou pedir para você abastecer a minha nave, o meu avião, novamente. E foi isso que aconteceu. E vocês acham que a pessoa que colocou o combustível errado da primeira vez errou de novo depois? Não. Ele foi tratado com gentileza e, como disse aqui a professora Elaine, gentileza gera gentileza. Então, como resolver essa situação aqui do homem sentado no lugar, sem transformar isso numa briga? Porque, como nós vimos também na aula passada, uma discussão, uma briga, nunca traz resultados positivos para ninguém. Então, como a gente resolver a situação? Aqui, nós temos o comentário da Pro Maria Lúcia. Eu faria a minha parte e ajudaria em segurar as sacolas. Isso é uma coisa que a gente realmente poderia fazer, está dentro do nosso alcance. O professor Flávio diz: ofereço o meu lugar para ela e peço para alguém ajudá-la. Você conversaria com um homem? Você conseguiria conversar com um homem de forma diplomática, assim? Uma conversa e não chegar brigando, falando: ei, você sentou no lugar dela. Não. Você conversar com ele. Qual seria a melhor forma de conversar com esse homem, resolver a situação sem transformar isso numa briga? É complicado. Complicado. Vou deixar essa pergunta aí para vocês. Se alguém trouxer a resposta, eu vou ler aqui para a gente no chat, certo? E agora, eu gostaria de agradecer o Pedro Henrique, da escola Anselmo Bertoncini, que no ano passado estava na escola Naerson Miranda, e ele fez esse desenho aqui maravilhoso para ilustrar para a gente
a palavra solidariedade. Ele transformou a palavra solidariedade em um desenho. Então, Pedro, muito obrigado. Você é um excelente ilustrador. Você transformou a palavra de forma magnífica nesse desenho aí. Então, o que nós estamos vendo nesse desenho? Nós temos uma pessoa lá no fundo ajudando alguém. Provavelmente dando um presente para o morador de rua. Nós temos também uma pessoa ajudando uma senhora a atravessar a rua. Esse tipo de coisa, sabe? Você ajudar os outros. E vocês acham que, por exemplo, a senhora vai falar e vai falar: aqui, meu filho, toma R$50 por você ter me ajudado a atravessar a rua. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Ele vai receber um obrigado, que vale muito mais do que R$50. Isso faz parte da história da humanidade. Por quê? Porque quando você ajuda os outros, imagine, na época dos caçadores-coletores, nós precisávamos caçar para se alimentar, nós precisávamos coletar frutas para se alimentar, e o que acontece? Você tinha a sua família, você tinha outras pessoas que iriam ficar olhando a sua família enquanto você ia caçar ou buscar alimento. Exatamente isso. Esse tipo de atitude foi o que fez com que a humanidade caminhasse até onde estamos hoje. Então a solidariedade é importante até para que nós estivéssemos no mundo atual. Agora, uma pergunta bem simples que eu tenho certeza que todo mundo vai ter uma história aqui para compartilhar com a gente. Qual atitude você já tomou em sua vida que tornou a vida do seu próximo melhor? 1 minutinho. Então, eu gostaria de ler o comentário da professora Rita. Ela diz: obrigada, professor Anderson. O Pedro adora participar e ama desenhar. A professora Rita é a mãe do Pedro e eu gostaria de fazer um agradecimento a ela por esse filho maravilhoso que você tem, professora Rita. A professora Selma diz: professor, uma certa vez fui ajudar uma senhora e ela brigou com a minha pessoa. Eita, e agora? Como que você age numa situação dessa? Você vai ajudar a pessoa, ela fala: sai daqui, rapaz, você está me atrapalhando. E aí? Como que você age diante desse tipo de situação? Vamos lembrar do nosso princípio lá, da aula passada. A gente sabe que se envolver em uma briga não resolve situação alguma. Vai sair 2 pessoas estressadas do mesmo lugar. Então, qual que é a melhor forma de resolver esse problema? Talvez você conversar, usar o diálogo. Porque foi exatamente isso aqui que a professora, cadê o comentário? Eu esqueci o nome da professora, infelizmente. Mas ela disse, aqui, achei. A professora Marli diz: sim, pediria com educação. Você poderia deixar ela sentar? Lembra da história anterior? Exatamente isso. Nós temos 2 situações aqui que a gente precisa do diálogo para tentar resolver. A história da professora Selma, que foi ajudar alguém e a pessoa brigou com ela. E a história da pessoa que sentou no lugar da mulher no ônibus. As 2 nós tentaríamos resolver com o diálogo. E agora, que atitude você já tomou em sua vida que ajudou o próximo? A professora Juliana diz que fez trabalho voluntário. O trabalho voluntário é essencial para transformarmos nossa sociedade. Mas pode ser uma coisa mais simples, como nos traz aqui a professora Ana Cláudia.
oferecia um abraço quando a pessoa precisava. Gente, um abraço é, às vezes, a melhor forma de você agradecer alguém e a melhor forma, às vezes, de você ajudar alguém. Então, não precisa ser algo extremamente complexo. Ah, porque eu doei R$1 milhão para aquela pessoa. Não. Às vezes um abraço é muito mais gratificante. Às vezes o abraço é justamente o que a pessoa está precisando. A professora Adriana diz, ter escuta ativa. Exatamente. A escuta ativa é essencial. Você escutar. Você saber ouvir as outras pessoas. A professora Lucilene diz, sempre se colocar à disposição. Estar sempre disposto a oferecer o melhor para o outro. E agora, vamos fazer uma reflexãozinha bem rápida aqui. Dê uma olhada na tela. Não espere, faça você mesmo. Aqui nós temos 3 gatinhos. O Frajola, a Biscuit e a Frida. Eles foram resgatados por uma ONG lá em Bofete, que tinham foco de atendimento de animais. Foram tratados, medicados, castrados e adotados, e hoje vivem como todo gato, deitando nos objetos da casa. Então, um dos focos que nós podemos ter em ajudar o próximo não precisa necessariamente ser um ser humano, pode ser um animal, outro animal, né? Não espere, faça você mesmo. E agora nós temos a professora Fátima, que criou um projeto para auxiliar uma creche lá na cidade de Bofete. A professora Fátima é da escola Professor Naerson Miranda e olha só o que ela fez com os nossos alunos. Eles criaram uma brinquedoteca para a creche. Então, uma ação extremamente importante e simples. E por último, nós temos os alunos da escola Professora Danúzia de Sante, lá na cidade de Itatinga, que fez um trabalho com os idosos do lar Vicentino, levando alegria e esperança para as pessoas. Lembrando que todas essas ações foram executadas antes da pandemia. Mas eu gostaria de trazer mais uma reflexão aqui para vocês, através de um vídeo que fala... O tema central desse vídeo é não desistir. Não desistir. Então, vamos assistir aí o vídeo. United Nations Day marks the birthday of our founding charter. The landmark document that embodies the hopes, dreams and aspirations of we the peoples. Every day, the women and men of the United Nations work to give practical meaning to that charter. Despite the odds and the obstacles, we never give up. Extreme poverty is being reduced, but we see inequality growing. Yet, we don't give up, because we know by reducing inequality, we increase hope and opportunity and peace around the world. Climate change is moving faster than we are, but we don't give up, because we know that climate action is the only path. Human rights are being violated in so many places. But we don't give up, because we know that respect for human rights and human dignity is a basic condition for peace. Conflicts are multiplying, people are suffering, but we don't give up, because we know every man, woman and child deserves a life of peace. On United Nations Day, let us reaffirm our commitment to repair broken trust, to heal our planet, to leave no one behind, to uphold dignity for one and all as United Nations. Gostaria de ler um comentário aqui do professor Marcos. Ele diz: estou dando aula de alfabetização de adultos online no sertão da Bahia, no projeto Retratos de Esperança. Obrigado, professor Marcos, por não desistir. A Pro Sandra diz que a escola Coronel Joaquim José arrecadou alimentos para distribuir entre o corpo discente na pandemia. Obrigado, professora Sandra, por não desistir. Nós temos aqui o comentário da professora Marli, que diz: sempre ajuda as pessoas, faz muito bem para o ser humano. Obrigado, professora Marli, por não desistir. O Pro Marcos diz:
Visita ao lar dos velhinhos. Seu sorriso, uma conversa vale ouro para eles. Obrigado, professor Marcos, por não desistir. E obrigado a todos vocês por não desistirem da educação, porque é exatamente isso que o mundo está precisando hoje. Nós precisamos de pessoas que tenham coragem de enfrentar todos os problemas que temos na área da educação e seguir em frente e não desistir. Então, obrigado a todos vocês que tornam isso possível e que fazem o possível e o impossível para que a educação seja um dia cada vez melhor. Sem palavras para vocês. Então, reflita. Não devemos nos contentar em falar do amor para com o próximo, mas praticá-lo. E foi exatamente isso que eu vi aqui na nossa conversa. Vocês, nós, estamos colocando o amor em prática. E é exatamente disso que o mundo precisa hoje. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Diz o que você achou da aula e au revoir.